Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais um podcast Fora da Curva. Nós vamos fazer hoje a parte 2. Se você não assistiu ainda a parte 1, vai lá e assiste. Nós estamos falando sobre modelos mentais que facilitam o nosso dia a dia, o nosso processo decisório, o nosso processo de evolução. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Edson, que trabalha conosco na parte do marketing, e o nosso amigo Hugo, que trabalha conosco aqui na parte da contabilidade. Então vamos lá aqui direto ao assunto. Eu trouxe aqui o modelo 6, Mentalidade do Jogo Infinito, de Simon Sinek, e eu quero que vocês comentem sobre essa mentalidade do jogo infinito, o que é que vocês acham, como vocês acreditam que isso pode ser de uma maneira prática aplicada no dia a dia das pessoas. Essa aqui é uma das mentalidades aqui mais poderosas que a gente trouxe aqui no nosso podcast. Show de bola. Você poderia introduzir para mim? Na verdade eu nem conheço, né? Não conheço ainda, mas vou ter a oportunidade de conhecer agora, né? É uma mentalidade que a gente já utiliza ela. Ele trouxe um nome mais interessante para a mentalidade, que é uma mentalidade onde o jogo ele nunca tem fim. Se o jogo ele nunca tem fim, não adianta eu me preocupar com um resultado. Eu vou me preocupar só em... Na verdade, a palavra certa não é nem preocupação. Eu vou focar só no processo evolutivo. Se eu estiver evoluindo, eu estou avançando no game. Eu estou avançando no jogo. Se eu não estiver evoluindo, eu não estou avançando no jogo. E essa evolução ela pode ter vários aspectos. E isso, a gente fala muito sobre isso, principalmente na questão da distorção do tempo, né? De não focar no resultado, né? Não focar ali, ganhei o troféu, focar no processo, né? Por exemplo, eu trouxe aqui, né, grandes empresas como a Amazon, né, elas não pensam, ele não pensou, né, em ser a Amazon em si, né? Ele pensou num jogo ali dia a dia de evolução, visualizou ali uma oportunidade e caiu em cima dessa oportunidade. Sim, eu acredito que na verdade é uma coisa que a gente já pratica, né, há um tempo, principalmente na distorção do tempo, onde a gente busca valorizar muito mais o processo do que a recompensa, né, em si. E isso, de uma certa maneira, faz com que você consiga permanecer por mais tempo no seu plano, né? Porque às vezes você traça um plano e você não sabe quanto tempo vai ser esse plano. Por exemplo, você pode até estimar uma data, mas pode ser que não venha nessa data. E aí tem uma frustração nesse caso, porque você só está olhando para a linha de chegada. Porém, quando você faz um processo de olhar para o processo, olhar o quanto você evoluiu, isso pode ser financeiramente, pode ser espiritualmente, pode ser questão emocional também, né? Porque quando você faz um projeto, o resultado final X, digamos que é financeiro, mas tem vários outros benefícios que são acrescentados, né, perante aquilo que talvez você não veja, que é como, por exemplo, no protocolo de encerramento da trilha, das nossas trilhas, tem algumas coisas que tem algumas coisas que você coloca lá que no decorrer do processo é imperceptível, mas quando você olha, rapaz, realmente melhorou o meu tempo de celular, que eu não uso tanto, minha ansiedade baixou, me hidratei melhor. Então assim, eu acredito que focar no processo, né, que é o propósito da lei, ele sempre vai ser mais benéfico do que você olhar só para a linha de chegada. E ainda mais quando você não conhece o caminho, né? Isso mesmo, assim, o foco no processo, não esquecendo de comemorar ali os micros e macros resultados, né, para que isso gere uma dopamina, para que a gente venha recarregar e continuar no dia seguinte. Como o Edson falou, né, o foco sempre no processo,
contudo a gente comemorar essas pequenas vitórias que a gente vai caminhando ali com o nosso objetivo do processo. E eu vejo que o processo ele pode ser renovado, né? A gente pode definir aqui um objetivo X e conseguir já alcançar esse objetivo e refazer para algo ainda maior e assim sucessivamente. Bola, esse é um princípio muito simples do pessoal entender, mas talvez sem as ferramentas corretas, um pouco desafiador para aplicar no dia a dia. Outro modelo mental que nós trouxemos aqui foi o da transparência radical de Ray Dalio. Inclusive, uma das coisas, né, que vem sendo pautada aí nos últimos dias nas nossas conversas. Esse princípio ele fala sobre você ser radicalmente transparente, né? E a gente vem falando aí muito dessa verdade absoluta, que a gente consegue perceber que muitas vezes ela não brota naturalmente. Você tem que fazer uma pergunta, tem que fazer uma investigação, e fica muito mais difícil você evoluir quando você não encara essa transparência, né? Quando você não encara a verdade absoluta, a verdade como ela tem que ser. Se você tiver um pouco de experiência na linguagem corporal, rapidamente você consegue perceber pela expressão da pessoa na hora da pergunta que você faz, se a pessoa caminhou para uma verdade absoluta ou se ela caminhou para uma verdade não tão absoluta assim, vamos dizer assim. A verdade por si só ela não tem modificações, ou você fala a verdade ou você não fala a verdade, mas muito da nossa mente ela tem a capacidade de arquitetar ali uma maneira de falar a verdade protecional, vamos dizer assim. Só que quando eu jogo esse jogo, eu não consigo evoluir tanto quanto uma pessoa que joga o jogo da verdade radical, né, da transparência radical. E ele fala que esse ser honesto consigo mesmo e com os outros cria um ambiente de crescimento acelerado, né? Pesquisas mostram que um adulto mente ali cerca de 3 a 5 vezes por dia. E a partir do momento que eu minto, aquilo gera uma leve dopamina, porque eu passei despercebido ali, aquilo gera um prazerzinho, que eu encarava uma coisa que era dessaborosa e acabei postergando ou não tenho que encarar aquilo ali. Isso vai gerar uma sensaçãozinha de vitória, mas na verdade é uma falsa sensação de vitória. Então buscar pessoas que vai ter um feedback brutal, um feedback, né, sincero, um feedback verdadeiro é essencial nesse processo. Mas acima de tudo, eu vejo que o que pode realmente acelerar o processo é na hora de você falar a verdade absoluta, você ser transparente, né? Se a gente olhar para trás e ver, assim, quem não conhece esse modelo mental e se olhar para trás, muito provavelmente não vai conseguir passar nem para anteontem sem perceber alguma coisa que foi modificada, que foi distorcida, que foi generalizada, mas que você poderia ter encarado cara a cara esse princípio aqui, esse princípio certo. E aí agora eu quero que vocês comentem como é que vocês aplicam isso aí e como é que as pessoas elas podem aplicar isso aí no dia a dia. Temos a honestidade individual, né, a honestidade consigo mesmo, e temos a honestidade também para com o ambiente. Eu acredito que o primeiro passo para você fazer isso é você perceber, né? É você perceber. E eu acredito que quanto mais você está perante de um ambiente que ele é sincero com você, você também vai conseguir ser sincero. Então, às vezes, você pode pensar assim, então eu sou mentiroso. Na verdade, não digamos que não é isso, mas sim porque a sua mente ela tem a capacidade de produzir respostas sábias que vai fazer você não gastar energia com aquilo. Aí, por isso que gera dopamina que o Jordi falou, né? Me safei. Então, assim, de uma certa forma, você, na minha concepção, você está sempre olhando para como você está dialogando, né? E as respostas que você vai dando com a sua mente para aquele momento de conversa ali, e você ir moldando de acordo com o processo.
né? Assim, eu mesmo, acredito que todo mundo aqui já chegou, já se pegou no ponto ali de, mas eu não falei toda a verdade, falei meia verdade. E de uma certa forma isso faz com que o time perca a precisão, né? Faz com que você, seu cônjuge, você e um colaborador perca a precisão ali por não falar tão precisamente. É uma coisa que a gente está batendo na tecla agora, né? Buscando falar de forma precisa, para que assim a gente possa tá sendo cada vez mais honesto, assertivo e sem nenhum ruído na comunicação. Porque a gente tava até conversando com o Jorge hoje, tipo, 3 pessoas ouviu a mesma coisa, mas cada um processou de uma maneira diferente, né? E algumas coisas elas vão ser omitidas por uma dessas pessoas, né? E acaba que quando você tem esse trato com o seu time ou o seu cônjuge, com quem for, você vai conseguir os 3 vão conseguir pensar, vão trazer uma verdade absoluta, e a partir daí eu acho que o projeto em si ele caminha de uma maneira melhor. O que é que eu entendo, né, sobre a questão desse modelo mental? O primeiro ponto é que a gente não consegue nos enganar, né? Isso já começando por aí. Não tem como a gente enganar a nós mesmos. Como eu falo, eu posso contar a minha verdade e omitir algum fato, mas no fundo a gente não consegue se enganar. Pode até tentar, né? Mas a gente vai ficar com aqueles pensamentos. E aí, teve algo que eu estava refletindo no momento que vocês estavam falando, que é justamente a aplicação que a gente trouxe para o nosso dia de empresa. A gente tem uma planilha, o qual a gente preenche os nossos pontos a lapidar durante a semana, que é observado, e a clareza que gera serviço. Porque tem pessoas que têm a resistência de informar que errou em algo, assumir um erro, por exemplo. Então, essa cultura, que na verdade é algo que deve ser ensinado ali para os nossos filhos desde berço. Tem pessoas que estão aprendendo agora, ou estão introduzindo agora. Então, desde ali da infância das nossas crianças, é algo que já deve ser ensinado, passado. Já me peguei com o meu filho mesmo, ele querendo omitir algo, uma criança de 5 anos. Ele já tem essa malícia. Lembrei até do exemplo da bala de laranja, né? Ele chegou, você deu uma bala de laranja pra ele chegou, mamãe, eu posso chupar uma laranja? Ele falou meio verdade, se a gente for trazer aí. Então, quão importante isso é, né? Exato. E de uma certa forma, a gente digamos, é treinado para não receber punição, né? E de uma certa forma, quando eu omito algo, eu estou fugindo talvez ali de uma punição que aquilo poderia causar, ou até mesmo uma discussão que aquilo poderia trazer, e acaba que você não vive, como falou, acho que colocou muito bem, você acaba não vivendo a sua própria vida de uma forma transparente. Exatamente, você não tem um encontro com a realidade, né? Eu penso que sim, a pessoa está sendo mentirosa. Aqui a gente, para trabalhar esse modelo mental, a gente não pode trabalhar, a gente não pode amaciar. Tem que ser isso, né? Por quê? Porque é viciante. Inclusive tem patologia mental mesmo de quem é viciado de mentira. Aí a pessoa vai fazer terapia e fazer tratamento em relação a isso. Então é um vício que ele vai te acostumando e vira um hábito. Então essa lei não tem meio termo, né? Ou você fala a verdade ou é mentira. Exato. Você não é mentiroso, porque a sua identidade ela é mais profunda do que isso, mas você está sendo mentiroso, né? E não existe pequeno, não existe grande. Quando eu encaro assim, e outro fator que eu acredito que é fundamental aqui é o compromisso com a evolução. Então, uma coisa é você falar que você tem um compromisso com a evolução. Outra coisa é você estar 100% imerso no compromisso com a evolução. Quando você está 100% imerso, o seu rótulo, o seu cartaz, ele não importa.
O que é que vão achar, o que é que vão ver, o que é que vão ler, não importa. O que importa é que você está interagindo com a vida, com a realidade. E se eu for interagir com a vida com coisas irreais, eu não vou conseguir abraçar aquilo que eu preciso abraçar para eu evoluir. A gente tem a necessidade, na maioria das vezes, de abraçar por um ponto de tensão para gerar um ponto de distorção. E quando eu abraço esse ponto de tensão, porque gera uma tensão, talvez eu não seja aceito, talvez eu não gere uma vulnerabilidade, talvez isso, talvez aquilo. Isso não era para estar acontecendo comigo, no meu estágio, no meu nível, né? Isso já foi combinado e eu errei. E é muito, muito legal isso aqui, porque eu falei até no início, né? Você pode ser um pouco de conhecimento de linguagem corporal, você consegue perceber rapidamente quando a pessoa está emitindo alguma coisa ali. Mas muitas das vezes você nem precisa ter esse conhecimento, que você já consegue ver quando uma mensagem ela é verdadeira, sincera, e quando a mensagem não é. É muito difícil você errar, mas pode acontecer. Até da pessoa estar com todos os trejeitos de que está omitindo alguma coisa e ser verdade, realmente. Então o jogo aqui para a gente avançar cada um é responsável pelo seu crescimento. Se a pessoa vai, como você bem colocou aí, se a pessoa vai omitir e vai querer seguir com essa omissão, né, tranquilo, show de bola. Mas o meu compromisso é com a verdade e 100% da verdade. E às vezes até eu falo uma coisa que não é a verdade 100%, né? Porque para você mentir você não precisa falar o que não aconteceu, você só não falar, né? Nesse caso aqui você já não está sendo transparente, né? Porque você omitiu alguma coisa e foi só isso. Quando eu falo uma informação que ela está ocultada alguma coisa, eu vou lá pensar, não, foi assim, foi assim, foi assim, né? E aí eu encaro a verdade. Isso gera um movimento de crescimento no ambiente absurdo, porque primeiro o ambiente ele passa a confiar ainda mais, né, fielmente naquilo que sai da boca daquela pessoa. Um dos princípios de persuasão é a verdade. E esse princípio ele vai sendo construído com o longo prazo, porque a pessoa sabe que daquela pessoa ali, daquele ser humano, a gente sempre vai sair sempre, vai dar sempre de cara com a verdade. Pode ser até que não seja tão doce assim. O oitavo princípio é um princípio também incrível que dá muito resultado. Não é que eu não falo princípio, né? Princípio, modelo mental, que é o modelo mental da adaptabilidade. Né? É o modelo mental de você se adaptar às situações. E esse modelo mental do Ray Dalio, né? Também ele fala que quem vence não é o mais forte, quem vence não é o melhor, quem vence é quem se adapta mais. A teoria da evolução de Darwin também, né, fala sobre essa questão da adaptação. E aí eu quero saber de vocês aí, o que é que vocês enxergam desse modelo mental e como é que vocês aplicam esse modelo mental na vida de vocês. Eu acredito que a questão da adaptabilidade, ela, quando você detém dessa ferramenta, né, desse modelo mental, eu acredito que você consegue deixar as coisas fluir de uma maneira mais natural, digamos assim, né? Porque assim, eu já passei pelo estágio de não conseguir me adaptar, por exemplo, a um ambiente e aquilo me causava um desconforto a ponto de eu externar aquilo para as outras pessoas que estavam ali naquele ambiente. Isso aqui eu levo para o mundo dos negócios, né? Mas eu acredito, de quando eu comecei a estudar, acredito que uma das ferramentas que me ajudou muito foi até o Rapport, né? O Rapport, tipo assim, o Rapport em si, não só com a pessoa, mas também criar a conexão ali para com o ambiente, né? E isso faz com que
de uma certa forma, eu consiga me adaptar melhor àquele ambiente. E às vezes eu posso nem ser o melhor da mesa ali, mas talvez eu consiga sair com aquele contrato que eu fechei. Talvez eu não tenha falado as melhores palavras, mas eu consegui, de uma certa forma, tocar ali o senso de urgência da pessoa para ela buscar ver que aquilo faz sentido, né? E eu vejo que várias vezes, isso aqui já aconteceu em reuniões, né, com os clientes, que eu não sabia a melhor saída, mas eu fui me adaptando. Por exemplo, o cliente trouxe uma demanda, me explica melhor como é que funciona, o cliente foi explicando e eu fui pegando o repertório, um pouquinho de cada coisa, fui me adaptando e consegui chegar, né? Diferente, por exemplo, tem até um exemplo que eu gosto de dar em relação a isso, é que, por exemplo, tem uma ferramenta que eu não domino e tem um amigo meu que tem uma ferramenta, que ele domina essa ferramenta, só que ele não consegue fechar a ferramenta, não é porque ele não tem habilidade de comunicação, de explicar para a pessoa aquilo. Então, por isso que eu acredito que nem sempre o melhor ele vai vencer, mas quem consegue se adaptar melhor, né? E entender entender eu acredito também encaixa em entender o seu ponto de fragilidade, né? Eu estou frágil nisso aqui, mas eu posso melhorar aqui, e a partir daí, às vezes quem já domina aquilo ali não pensa em outra situação. Essa questão da adaptabilidade eu trago para postura, né? Você chegar num local, você saber se portar, observar o ambiente, até para você poder colocar ali uma palavra ou um pensamento seu, uma sugestão, dependendo da roda ao qual você esteja, né? E trazendo para essa situação que falou da parte do rapport, poder se conectar com as pessoas primeiramente. E eu acredito que o ponto chave mesmo é a questão do ouvir, né? Fazer perguntas sábias ali naquele momento para poder entender como é que funcionam os pensamentos de quem você está ali naquele momento. Pessoas, por exemplo, você chegar num evento, fazer network com pessoas novas, isso, a postura ela ajudaria bastante nesse sentido. Massa, legal. Vamos agora para o nosso modelo mental número 9, um dos modelos mentais preferidos que eu tenho. É o modelo mental do número 4.500. O número 4.500, ele significa as semanas de vida que uma pessoa tem, né? Geralmente, as pessoas, hoje, né, nossa expectativa de vida está ali em torno dos 90 anos. Eu coloquei aqui já um pouquinho passando a média, porque a gente se cuida, a gente está cuidando da saúde, então essa vai ser a nossa média. Nós temos 4.500 semanas. Muito dificilmente a gente vai poder mudar esse número. É isso e é o que é. E acabou, né? A gente pode trabalhar em cima do número maior ou do número menor, mas os arrependimentos eles virão. E esse número ele tem um significado, porque a cada semana ele vai se esgotando. A cada semana, você gostando da semana ou não, ele vai diminuir. Você vencendo, entre aspas, ou não a semana, ele vai diminuir. Você fracassando ou não na semana, ele vai diminuir. Não adianta dizer, eu vou precisar de 400 e 500 e 1000, vamos falar assim, né? Provavelmente, a partir dos 60 anos, a produtividade já cairá bastante. Então já sobra 3.000 semanas. A maioria das pessoas que está nos ouvindo, nos assistindo, já consumiu mais ou menos 1.500 semanas. Então, praticamente, nós só temos mais 1.500 semanas. É um número pequeno, porque você sabe a velocidade que passa uma semana. É muito rápido a velocidade que passa. E esse senso de urgência, ele faz a gente focar naquilo que realmente é essencial. Para quem entende, né? Esse senso de urgência, para quem entende, para quem usa esse modelo mental. E aí eu quero saber de vocês,
O que é que vocês pensam sobre esse modelo mental e como é que vocês aplicam esse modelo mental aí no dia a dia? Esse modelo mental, eu acredito que eu conheci faz mais ou menos uns 30 dias, né? Que foi quando a gente tava comentando sobre ele. E assim, é algo que, se você está ouvindo agora pela primeira vez, é despertador, né? Porque uma coisa é você dizer assim, você vai ver 90 anos, tipo, é muito. Outra coisa é você dizer, você vai ver 4.500 semanas. E você sabe o quanto 7 dias passa rápido, quanto um ano você vê, já passou 30 dias, já passou. E eu acredito que uma das maneiras que a gente tá fazendo, né, para valorizar essas semanas, no caso seria a distorção do tempo, onde eu posso, de uma certa forma, buscar esse... eu não tenho como, digamos assim, aumentar esse número, mas eu tenho como distorcer o tempo para conseguir fazer com que as coisas funcionem de uma maneira mais rápida, digamos assim, né? Uma coisa que eu iria levar, digamos aí 2.000 semanas, eu consiga fazer em 1.000 semanas. Então eu já consegui distorcer ali e conseguir ser mais rápido. Eu não sei se deu para ficar entendível, mas é dessa maneira que eu aplico, né? Eu vejo as coisas que dá para me distorcer o tempo. Eu não tenho como mais voltar para trás, mas para frente eu acredito que eu tenho como controlar algumas situações, né? E essas situações são questões, a questão da distorção do tempo, que é uma coisa que a gente está aplicando aqui, né? E às vezes até a mente da pessoa se pega assim, né? Será que isso aqui realmente é necessário? E quando você olha para essa lei, você vê que realmente é necessário, né? Se eu só tenho 4.500 semanas, por que não dar uma distorcida aqui para mim conseguir, talvez quando eu chegar nisso aí, eu já estar desfrutando, eu já estar fazendo com que meus filhos estejam aproveitando melhor e ainda melhor, né? Eu fazer com que os meus filhos entendam desde pequeno que são 4.500 semanas e que ele não vai precisar, por exemplo, a média de 2.000 semanas para descobrir que ele só tem isso aí, né? Essa parte aí tem até um pensamento que eu absorvi de um livro que eu li, né? Que ele fala sobre justamente essa questão do distorcer o tempo em situação do que tudo que você estiver fazendo, você fazer ali o seu melhor para aquela situação. Então, por exemplo, aí eu tenho que lavar um exemplo, eu tenho que lavar agora a geladeira da minha casa. Se é isso que eu tenho para fazer agora, que eu faço de todo o coração, aproveitando, de fato, desfrutando daquele momento. E eu fiquei com isso na minha mente, né? Que em alguns momentos, se a gente parar, apareceu uma determinada situação e a gente tá murmurando porque aquilo apareceu. Cara, se eu virar esse pensamento aqui para esse que ele sugeriu aqui no livro, talvez o dia ele se torne bem mais leve, né? E é justamente isso que a gente consegue ver no nosso desafio aí da distorção do tempo, né? Através das ferramentas que estão sendo aplicadas, como a parte da dopamina, na recompensa do processo ali no final do dia, o que é que você fez ali. Bom, e agora nós vamos caminhando para o nosso último modelo mental. Eu avisei que esse último modelo mental ele era um dos mais poderosos que a gente tem aqui, se não for o mais poderoso. Aqui realmente eu separei 10, assim que eu fico muito em dúvida qual é o mais poderoso, né? Esse modelo é a bússola do medo. Esse modelo mental ele aponta para sempre que a pessoa tem medo de alguma coisa, ela entender que provavelmente por trás daquilo ali existe um grande ponto de distorção. Sempre que ela se sentir, né, meia retraída, meia insegura, provavelmente daquele outro lado ali ele tem um ponto de distorção. Por quê?
que vai trabalhar diversas coisas que a gente falou aqui, né? Inclusive a questão da adaptabilidade. Só existe uma maneira de você gerar adaptação no cérebro, é com experiência. Inclusive a gente até gravou um vídeo hoje falando sobre esse artigo científico que concluiu, a primeira conclusão do artigo científico é que o cérebro ele pode se modificar até questão estrutural mesmo, ele pode ter uma alteração, tanto positiva como negativa, a partir das experiências que a pessoa ela vai tendo na vida. Essas experiências elas seguem, né, numa curva de queda a partir do momento que você vai ficando mais velho. Essa resposta à experiência ela vai caindo com o passar do tempo. Então, se você sente medo, provavelmente existe algo por trás desse medo que vai gerar um ponto de distorção em você, um ponto de oportunidade em você. E aí eu quero saber de vocês agora o que é que vocês acham desse modelo mental e como é que vocês aplicam esse modelo mental aí no dia a dia de vocês. Eu acredito que quando a gente fala de medo, né, tem muita gente que confunde o medo com ser imprudente, né? E por isso que eu acho importante, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é pedir conselhos a pessoas que eu confio, pessoas que eu convivo ali, né? Porque às vezes você tem um medo de uma situação, mas que essa situação vai levar você para uma ruína, né? Digamos assim. E às vezes você tem um medo de uma situação que vai te fazer avançar. E eu acredito que quando você não consegue identificar isso de primeira, né, e vai depender muito de onde você está, do ambiente que você está, as pessoas que você pode buscar conselhos bons ali, elas vão conseguir te ajudar, né? A depender do ambiente que você está, né? Claro que se a gente estiver aqui no nosso ambiente, nosso condomínio, nossa empresa, quando a gente vai trazer uma demanda, a gente vai trazer uma demanda para crescimento e não para ruína. Mas como é que eu aplico, né? Sempre que tem um friozinho ali na barriga, eu procuro alguém aqui da equipe que já passou por uma situação ali parecida, né? E Jordi, a gente conversa muito sobre essas questões e eu sou o cara que eu busco conselho, né? Uma pessoa que eu confio e que já tenha passado por aquela experiência e que a partir daí possa me dar ideias de como que eu posso ultrapassar essa barreira do medo, né? Essa bússola do medo, né? Como é que eu encaro? Inclusive, compartilhar um pensamento que eu tive hoje no livro que eu estou lendo, né? Novamente, que é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, onde ele fala, né, que relacionado ao nosso sonho, né, que antes de uma ideia ela se tornar realidade, ela já nasceu dentro de nós. E aí, trazendo para o nosso âmbito profissional, em alguns momentos a gente tem medo, por exemplo, medo de me expor ali, de aparecer mais, para gerar mais conteúdo para as pessoas terem acesso a mais informações. E esse medo, como ele falou, pode ser um ponto de distorção, né? Para mim e para as pessoas que estão do outro lado que vai absorver esse conteúdo. Exato. Nossa, legal. Pessoal, chegamos ao fim dos nossos 10 modelos mentais. Quero que vocês comentem aí no vídeo desses 5, qual foi o que vocês mais gostaram, qual foi o que mais chamou a atenção de vocês, qual foi o que vocês acreditam que se encaixa no seu estágio. Né? Cada modelo mental ele vai te ajudar a acelerar o resultado no estágio que você está. Pode ser que você esteja no estágio da adaptabilidade, pode ser que você de usar mais o número 4.500, a bússola do medo e por aí vai. Né? Cada estágio vai dizer qual modelo mental que você tem que se agarrar mais. E aí eu quero escutar agora de vocês para a gente encerrar. Qual foi o modelo mental que mais chamou a atenção de vocês? Eu acho que para mim o modelo mental que mais
me chama a atenção e que mais me faz performar é o 4.500, né? Eu saber dessas questões, assim, mesmo antes de saber, saber da existência, meio que eu já praticava ali e já buscava uma maneira de eu conseguir desfrutar antes de chegar no fim, né, digamos assim. Pra mim, a mentalidade do jogo infinito, né? Sobre o desfrutar do processo. Para que isso se torne algo leve, né? Que a gente esteja fazendo. Se é o que hoje eu vou dizer assim, eu me encaixo e tenho buscado aplicar assim, tudo que eu tenho passado, não só a parte profissional, mas também pessoal. Dar ao máximo do processo. Como é que se falou aqui durante o podcast, a gente não consegue ver o que passou, mas a gente consegue focar no que está vivendo agora e assim por diante. Isso vai viver. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast. Deixa seu comentário aí, curte, compartilha, tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu.